eixo! Sabe seu tranca-rua? Claro, é! Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Alaro eixo, amor jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há alaro eixo, amor jubá. Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom, apesar dos nossos problemas com a internet, nós estamos indo, viu? A internet não A internet aqui não anda dando muito certo essa história. Verdade, só deixando... viu? Verdade, só deixando claro que nós estamos ao vivo, tá, gente? 9h04 aqui com o programa Conversando com o Seu Tranca. Mãe Gladys, tem preparado o que pra gente hoje? Olha, hoje eu estava dando umas pesquisadas aí e a gente não falou ainda sobre como nasce o espírito, como ele se forma, né? O que os orixás interferem, até onde eles vêm amparando a gente desde o comecinho. Tá? É claro que essa é uma visão que foi psicografada pelo pai Benedito de Aruanda, então não entra nem como lenda, nem história, mas é uma psicografia que o pai Benedito de Aruanda trouxe aqui para o plano terrestre, tá? E a gente que trabalha com a Umbanda Sagrada acaba seguindo essa sequência, né? Toda essa doutrina de como vem os orixás, como se deu o início de tudo, como as coisas aconteceram, tá? Então, eu vou falar um pouquinho dos 6 planos, até o 7º plano da vida, que é onde os orixás acompanham a gente esse tempo todo, até nós termos a nossa forma física e encarnarmos, tá? Legal, então, ou seja, então nós não temos orixá a partir do momento que nós passamos a ser médiums, né? Existe o orixá desde o nosso nascimento aí. Sim, não é porque você é médium que você tem um orixá, todos têm um orixá na sua coroa, um orixá gerador. Então, às vezes, por falta de poder expressar, né? Então a gente chama de matriz geradora, útero divino, por falta de palavras para poder mostrar como que isso funciona. Então nós vamos falar desde o primeiro plano da vida até o 7º plano, que é o principal, né, de todos eles, que é o superior de tudo. Então vamos começar falando do primeiro plano da vida. Tá? Quando os espíritos superiores, né, eles resolveram fundar a Umbanda, através de Zé de Moraes, que trouxe toda essa história do Caboclo Sete Encruzilhadas, eles já sabiam que naquela época apenas agradaria algumas pessoas, né? Um número limitado seria dos seguidores da Umbanda. E através do Zélio foi que começou a vir todo esse novo conhecimento, toda essa história diferente do que existia antes. Ainda não estava tão aberto, tão disponível todas essas histórias que nós temos hoje, todas essas psicografias que apareceram de uns tempos para cá com vários médiuns, né? Sim. E esse conhecimento, ele vem de um estudo elevadíssimo, desenvolvido nas grandes escolas espirituais, tá? E essas escolas, elas existem nos planos superiores do nosso planeta, tá? E o que eles aprendem lá? Qual é o conhecimento que eles têm lá? Eles explicam todas as coisas que são criadas por Deus. E explica também por que a pessoa não
não sendo um bandista, também tem a ligação com os orixás, aquilo que você perguntou no começo. Então, não importa se você é um bandista, se você é espírita, seja lá o que você for, você tem uma ligação divina com um orixá. Que é a essência pura, né? Isso, que é a sua essência pura. Ele que gerou a sua essência pura. Quando a gente fala em nascimento de um espírito, né, um espírito que está surgindo, a gente chama ele de ovoide. Tanto que quem já leu o Ramissaré ou algum outro livro dos guardiões, vai ver que às vezes os próprios guardiões transformam espíritos em ovoides, que isso quer dizer o quê? O espírito, ele perde toda a evolução que ele conseguiu de todas as encarnações, e ele é zerado e volta para um início. Ele vai começar tudo de novo, lá do zero. Tá? Então, esse é o nosso início. Né? Portanto, que na gestação é a junção de um óvulo com um espermatozoide que vai gerar um bebê. Então, é uma célula. E é o que nós começamos, né? É o nosso primeiro pontinho, né? Então, a atuação dos orixás na nossa vida, ela começa no nosso primeiro plano da vida, que é o plano fatoral, é o campo mental. Tá? Então, nesse plano da vida, esse plano é de energia pura e de alta frequência, uma frequência muito alta. E esse plano, ele se assemelha, como eu falei no começo, ao divino. Então, todos os seres humanos, eles possuem a ancestralidade, aonde um orixá é dominante e o outro é recessivo. Sempre nós temos os pares. Sempre nós temos um orixá masculino, um orixá feminino, um orixá dominante, um orixá recessivo. E, então, no primeiro plano da vida, que é no plano fatoral, nós recebemos desse orixá dominante a nossa hereditariedade. Sim. Então vamos dizer que Oxum é dominante e Oxalá é recessivo. Então nós vamos herdar os genes dos dominantes e um pouquinho também dos recessivos. É como a gente falou do nascimento de uma criança, né? Também no instante da gestação ela recebe do pai e da mãe também os genes. E aí nasce a ancestralidade. Então é um desses orixás fatorais que vai emanar, cobrir a gente, vamos pôr aquele ovoide com a energia dele, tá? E vai ser o nosso, vamos pôr, criador, né? Tirando o criador é Deus, mas é o que vai dar a primeira camada para a nossa célula que seríamos nós depois. Isso, Gladys, falando fisicamente, não só com personalidade, enfim, mas está ligado ao físico, você está falando? E nós estamos falando agora, nesse primeiro plano, nós estamos falando como que, como há, vamos por assim, como há fecundação. Sim, sim. Tá? Então, nasceu a célula, que é o mental divino. Então, o orixá fatoral, ele vai lá, ele envolve essa célula com a sua energia pura, e aquilo começa a pulsar como uma estrela. Parece uma estrela. Que mais pra frente a gente vai ver como é que muita gente pergunta como que a Umbanda acaba vendo os orixás. Você vê um orixá ancestral, quem tem o dom da vidência vai conseguir ver fácil. Quem não tem o dom da vidência é um guia espiritual que vai falar o seu ancestral pela sua estrela, que tem a sua coroa. Interessante. Certo? Então a estrela que tem a sua coroa, cada orixá tem lá o seu pedaço de onda, a sua estrela, e quando o guia olha, ele sabe quem é o seu ancestral pela estrela pulsante. Então, nós somos
tratados por esses orixás fatorais, que fatoram o nosso campo mental, tá? Dando a cada ser qualidades. Então, sempre tem um orixá fatoral masculino e um feminino. Como diz, tem que ter os dois lados. Tudo na vida, tudo no universo tem os dois lados. Tem que ter as duas energias. Porque o próprio Criador tem as duas energias. Ele não é homem nem mulher. Ele é os dois, ele é um tudo. Né? Ele é inexplicável. Então, nós também, lá no plano fatoral, nós temos um orixá fatoral masculino e um feminino. Se o ser que está sendo gerado for homem, o orixá fatoral predominante vai ser masculino. O feminino vai ser recessivo. Se o ser for feminino, então o orixá fatoral predominante é feminino e o recessivo é masculino. Tá? Então, um orixá feminino só gera seres femininos. Um orixá masculino só gera seres masculinos. Tá? Mas que não exista também o feminino. Tá? Mas o dominante, o predominante, que é o gerador, ele só gera masculino ou só gera feminino. Por isso que no ocultismo, todo mundo diz que todo mundo tem o yin e o yang, que é o masculino e o feminino, o negativo e o positivo. Sim. Então nós, né, nós temos esses dois lados dentro de nós. Então, o feminino tem o lado feminino mais forte, o ser masculino tem o masculino mais forte. Mas existe, por exemplo, no homem, a sensibilidade, aquela coisa do lado feminino. Isso não muda o ele ser homem ou não. Bacana. Tá? Então, esses orixás fatorais, eles projetam essas ondas vibratórias mentais para o lado interno da criação. Isso nós estamos lá ainda, a gente não é nada. Tá? E revestem a nossa centelha original, que a gente pode chamar de centelha, pode chamar de ovoide, pode chamar de mental, porque não é um ser ainda, ele vai passar a ser em outras partes outros planos da vida. Tá? Ainda não é um ser, ele só é um mental. Tá? Então, o seu fatoral reveste com o seu campo magnético divino, e os pares de orixás, eles envolvem o ser dentro do plano interno da criação. Tá? E ele fica lá, isolado e protegido. Essa centelha, ela é puxada para dentro do plano e ela começa a receber uma força, uma cadeia energética tão grande que ela começa aí a pulsar igual uma estrela. Essa fase, vamos dizer, o ser começa a ser um feto já, desenvolvendo dentro do útero da mãe. Tá? Quando ele entra, que ele é revestido por esse magnetismo desses dois orixás fatorais, ele já passa a ser um feto fecundado, vamos por assim, para a gente ter uma ideia, né? Não seria bem essas palavras. Tá? E aí, a qualificação da nossa ancestralidade. Então, cada ser encarnado, ele tem um orixá fatoral que fica no plano divino e de lá ele sustenta todos os seres que ele criou. Então, se um fatoral do trono cristalino gerou 50 milhões de seres femininos, ele está sempre ligado a esses 50 milhões de seres femininos. Interessante. Tá? Fala. Não, eu falei que interessante isso. Um trono masculino da lei lá. Ele gerou 50 milhões de seres masculinos, ele estará sempre em todo esse processo dos 7 planos da vida, ele vai estar junto com aquele ser. Tá?
Tá? Então, o ancestral, ele não muda nunca. Por isso que a gente fala que o ancestral não muda nunca. É por esse motivo. Ele gerou o nosso início. Aí ele é identificado por um vidente que consegue ver a estrela pulsando, porque mais para frente, nos outros campos, você vai ver que nascem chakras. Sim. E quando os chakras nascem, aí você consegue ver a estrela direita, porque aí o ser já está bem mais com um corpo físico. Tá? Então esse é o primeiro plano. Isso é o início de um espírito, que a gente chama de espírito depois de passar por tudo isso. Então, esse é o início de tudo. Essa estrelinha lá, pulsando e gerando, né, mandando magnetismo para aquele ser que aí ele passa a virar, vamos pôr, o feto. Quando nós chegamos no segundo plano da vida, o que acontece? É o plano essencial de orixás essenciais. Então, aquele feto, ele vai ser imantado com a energia essencial. O que é um orixá essencial? É um orixá que combina mais fatores. Tá? Então, o orixá fatorial é puro. Espera só um pouquinho que tem uma pergunta. Tá, não, aí é outra coisa. Gente, deixa eu só cortando 2 minutinhos aqui. Gente, eu não tenho bola de cristal. Não tenho. Se eu trancar a Rua das Almas, não fica comigo 24 horas. Porque o pessoal entra e fala assim, olha, eu tô precisando porque eu tô com problema disso. Você resolve? É verdade. Então, gente, não é assim, não é vocês falarem pra mim, olha, caiu o telhado da minha casa, eu perdi meu carro e torci o pé, dá pra você resolver? Tudo tem um início. E esse início precisa ser visto. Seria uma negligência eu falar assim, olha, faz aí um padeu, faz uma comida para algum orixá que vai dar certo. E aí não vai dar certo. Porque a gente tem que, para fazer ter um resultado, uma oferenda, a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, a gente precisa chegar lá no comecinho. Sim. De repente, a coisa nem é uma oferenda. De repente é um banho, ou é uma mudança de atitude. Então, eles acham que é bola de cristal. É verdade. E também fugir, né? Pedir para o outro também, às vezes, solucionar o seu problema é fugir da sua responsabilidade também, né, Mãe Gladys? Que a gente tem o nosso dever de melhorar, mudar algo para o problema ser solucionado também, né? Então, não dá, gente. Não é para você, Micael, porque você é novo. É que você perguntou e eu me lembrei que eu deveria ter falado já. Ah, mas é que é assim, gente. Não dá. Eu não consigo. Eu tô no Facebook, por exemplo, lá jogando a minha fazendinha, nem tô no capitão, tô no meu, estouro uma janela. Pelo amor de Deus, blá, 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 blá. Aí eu respondo assim, eu não posso, não sei. Aí eu respondo, não sei, pronto. Então, gente, eu não tenho bola de cristal, se eu tranco, não fica ligado comigo 24 horas. Se ele ficasse ligado comigo 24 horas, eu não fazia mais nada da vida. Né? E não é porque eu sou dirigente que eu não tenho vida. Né? Eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu gosto de passear no shopping muito, de ir no cabeleireiro e coisas frutas que toda mulher gosta. Eu não fico 24 horas pensando no seu tranca-rua. E quando eles falam assim pra mim, e aí, seu tranca-rua tá aí, por favor, eu preciso muito falar com ele. Verdade. Gente, não, seu tranca-rua não está ali. Ele só está perto de um computador quando tem programa. Caso contrário, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, se não tiver programa, ele não está ali no computador. Tá? Então, o que eu posso fazer? Vocês podem me contar o problema
aí eu posso passar para ele, aí sim depois eu venho com uma resposta. Ou depois, uma outra hora, eu posso olhar o teu nome, ter uma intuição, ter alguma coisa? Pode acontecer. Tô lá, tô na gira, vou abrir uma gira, uma coisa ou outra, aí eu posso resolver. Caso contrário, gente, não tem como. Tá? Não rola. Vocês me desculpem, mas eu não tenho bola de cristal ainda. Eu espero ter, mas ainda não tenho. Verdade. Outra coisa. Exu, tanto faz a aparência que ele põe. O que importa é o que ele é. Tá? Vocês não acham que o Exu, quando ele vai lá, embaixo, sabe, catar alguma coisa, sei lá, fazer o trabalho que eles fazem, eles loiro alto, forte, bonito, simpático, elegante. Não. Eles vão adquirir formas mais grotescas para assustar aquele ser. Não que eles vão pôr chifre e rabo, não é isso. Mas não vão tão lindos e maravilhosos. Então, falar que o Exu às vezes apareceu com uma aparência meio sinistra ou coisa do tipo, eles vão fazer isso. Você pode perguntar para qualquer Exu se quando ele vai fazer um trabalho, se ele vai, sei lá, derrubar uma demanda ou coisa do tipo, ele não vai aparecer como ele pode aparecer numa gira, num trabalho que está leve, num trabalho que está legal. Por exemplo, caveira, se ele está numa gira trabalhando, ele não precisa se apresentar exatamente como uma caveira. Ele vai se apresentar sim quando ele estiver lá trabalhando no astral e necessitar disso, senão ele pode plasmar o que ele quiser. O que qualquer espírito pode fazer. Plasmar o que ele precisa para o momento. Por isso que é bom ser espírito. Você pode mudar a qualquer instante. Sim. Tá? Por que eu falei isso? Porque eu acho que o Paulo postou uma foto e parecia assim, um Exu meio sinistro. Era um homem careca, sentado num trono. Por causa disso. E aí a pessoa falou que aquilo era uma foto satânica. Olha. Mas não tinha nada a ver, entendeu? Um cara careca, assim, tipo, sabe aquele ator do Drácula, esse comecinho, aquele careca? Sim, sim. Então era parecido com aquele. Aí ele tá sentado num trono. Aí no Facebook, por exemplo, do Seu Tranca, eu tenho algumas pessoas que trabalham com alta magia, que trabalham com altares totalmente diferentes, e eu posto a imagem. Eu não sou contra nada, gente. Eu sigo a minha doutrina, no que eu acredito. Mas eu respeito o que todas as outras pessoas acreditam. Tá? Se o cara trabalha na Quimbanda, eu respeito a Quimbanda. Se eu tiver que ir numa gira de Quimbanda, eu vou. Se eu tiver que ir num trabalho de magia, eu vou. Com todo o mundo. Tá? Eu acho que quem trabalha bem tem que mostrar sim. Sim. Agora, quem faz palhaçada, não. Eu tinha uma imagem, Alan, de um altar de Quimbanda super lindo. Sim, sim. Lindo. Não sei se você chegou a ver essa postagem no Face. Não lembro de ter visto, mas eu imagino que sim, imagino que tem. Tá lá no Face do Seu Tranca. Eu vou dar uma olhada depois. Olha, no altar de Quimbanda, maravilhoso. Por que a gente não vai mostrar isso? Mostrar que a Quimbanda também trabalha legal. A magia trabalha bem. Que quem faz errado é a pessoa. Sim. Não é a religião. Até na Umbanda. Não é? Até na Umbanda, também. Até na Umbanda. Com tanta gente que trabalha mal e não é por isso que nós vamos deixar de falar de Umbanda. Então a gente tem que saber discernir as coisas. Ver o que é melhor, o que não é
É que nem as pessoas me perguntam, eu fui num lugar e falaram isso, fui no outro falar aquilo, fui no outro falar aquilo, eu fui no outro falar aquilo, você falou aquilo, e o outro falou aquilo. Como é que uma pessoa pode chegar a uma conclusão? Verdade. É difícil, a gente pira mesmo. Eu acho que vocês têm que pegar um pouquinho de tudo que vocês escutaram e tirar o melhor de cada um. E pôr o que é melhor para vocês. Eu sigo uma Umbanda que acredito nisso que eu estou falando, o outro segue uma Umbanda que não acredita nisso que eu estou falando, o outro vai seguir outra coisa, e assim vai. No tempo, na gira de Bahia Exu, um babalorixá do Candomblé, aquele que ia vir um dia que eu não conseguia entrar, que deu toda aquela confusão sim. da internet. Sim. Ele é filho da Asa de Deus, de Maria da Bahia. Ele tocou Umbanda há 10 anos da vida dele. E a esposa dele com problema, eles são do Candomblé mesmo, Candomblé é aquele que não fica incorporando e tudo mais, mas ele vem de uma Umbanda. E ele estava muito afim de uma gira de Umbanda. Ele foi. Ele chegou lá todo paramentado, tá? Com as roupas de Candomblé, com todo o respeito do mundo, sentou na assistência, seguiu o ritual de abertura de ira todinho, direitinho. Quando o seu Tranca incorporou, que o seu Tranca chamou ele, depois ele para dentro da gira. Ele foi lá, ele incorporou o Exu que ele trabalha na Umbanda, que ele trabalhou há muito tempo. O Exu incorporou, o Exu cantou, o Exu dançou, e o respeito que eles têm pelas entidades é uma coisa maravilhosa. Tá? O pessoal do Candomblé, por exemplo, eles não tomam, se a entidade der uma bebida para eles não tomam na frente da entidade, porque por respeito, eles viram, tomam aquele golinho que a entidade mandou, desviram e devolvem o copo. Qual é o problema? Então, tudo é válido. Com certeza. Contanto que seja feito bem feito. Como já foi gente lá no templo que querendo convencer o seu Tranca de vamos liberar mais, vamos abranger mais coisas, vamos isso aqui, o seu Tranca já pôs para correr. Porque ele falou que não ia abranger nada, que aquilo que ele segue, aquilo acabou e pronto. É claro. E quem vem de fora tem que respeitar no mínimo, né? Justamente. Fez esse pessoal do Candomblé. E depois eles foram na gira de Baiano, trabalharam de novo, a gente vai voltar, tal, faz muito tempo que eu não viro na Umbanda e eu conheci, essa é a minha raiz, pará. Foram na gira de Baiano, incorporaram o baiano deles, e trabalharam muito bem. Então, gente, é assim, bola de cristal, nenhum dirigente tem. Eu acredito nisso. Tá? Chegar e olhar para a pessoa e falar, olha, eu quero dinheiro, eu quero um emprego, eu quero um amor, eu quero a minha saúde de volta e eu quero a minha casa. É o máximo que eu poderia falar. Tudo tem uma história. Para que seja feito um trabalho, tem que ter uma história para a gente ter um trabalho bem feito e uma coisa acontecer. Senão, você gasta dinheiro no seu trabalho, você compra elementos e aí, não dá nada. Aí você fala, pô, eu fui lá naquele templo, não aconteceu nada comigo. Eu fiz, uma oferenda, tal, isso, aquilo, outro, e nada aconteceu. Então, porque quando vocês me perguntam, eu não respondo na hora. Eu sempre falo, olha, não sei. Porque não dá para responder. Tá? Porque se eu responder qualquer coisa, na segunda-feira vocês vão estar aqui, eu fiz e não deu certo. E aí? Como é que resolve? Tá? Então, para mim passar um trabalho, tem que ter o início da coisa. Aí sim, senão... Continuando no nosso segundo plano. Tá? Então, no segundo plano, nós temos os orixás essenciais. Esses orixás essenciais são
orixás que combinam fatores. Os fatores são puros, os essenciais já combinam fatores, tá? Esses orixás, eles equivalem aos nossos orixás de frente e os nossos adjuntós, tá? E eles que possuem, então já temos no primeiro plano o orixá ancestral, no segundo plano o essencial, que é equivalente ao nosso de frente e o nosso adjuntó, tá? Então nas encarnações que a gente tem, a gente é regido por esse par de orixás. Esses ainda não mudam. Os que vão mudar são os naturais que estão lá no sexto plano. Esses fazem a mesma função dos nossos de frente aqui hoje. Tá? Então, eles trazem a gente para o segundo plano e mandam a gente com toda essa energia essencial e aí caminham para o terceiro plano elemental. Tá? Então, os orixás elementais do terceiro plano, esses orixás, eles já criam no nosso campo mental um novo campo, que é um campo mental elemental, e puxam a gente para dentro do terceiro plano, e o ser começa a receber essa energia elemental desses amparadores, desses orixás. E ele cria o corpo elemental básico. É aí que começa a ser formado os chakras. Tá? Os chakras, eles começam a se formar no terceiro plano da vida. Tá? O primeiro chakra a se formar é o coronário. Porque ele é criado para coletar essas energias e esses orixás essenciais e elementares começam a mandar para nós por cordões energéticos pelo nosso chakra. Sim. Tá? Então é no terceiro plano que todos os chakras se formam. E aí nós já começamos a ter um corpo energético elemental. Então já estamos começando a ficar parecido com gente. Estamos começando a pegar o formato do corpo que a gente tem hoje. É a criança evoluindo dentro do útero. É a mesma coisa. Tá? E aí nesse plano, o ser, ele já está entrando num ponto de evolução. Já se formam chakras, ele já tem o mental dele todo desenvolvido, então ele tem os dois lados mental, tá? Ele já tem o orixá ancestral, então ele já está começando a ter um formato de corpo. E quando todos esses chakras já estiverem pulsando fortemente no terceiro plano, que esses chakras já estão bombando, ele vai para o quarto plano da vida. Tá? E esse quarto plano de vida é o plano dual, é um plano bielemental, aonde temos orixás bielementares. Aí esse ser, ele é puxado de novo para o quarto plano da vida, pelos orixás duais, e ele ainda não está com a forma definida, tá? Ele já está parecendo um corpo, mas ainda não está. Ele ainda tem uma forma plasmada semelhante a um feto. E depois ele vai crescendo no quarto plano. E nesse quarto plano ele chega até a fase de uma criancinha. E como toda criancinha, ela segue o pai e a mãe, né? Aquela cópia de pai e mãe. Sim. E esse ser, ele segue também a cópia dos orixás bioelementares. As faculdades dele começam a se abrir, as faculdades do ser, para desenvolver o instinto básico e os seus reflexos. É no quarto plano que essas faculdades mentais começam a se abrir e ele começa a ter o seu próprio instinto e ele começa a já ter os seus reflexos. Então esses orixás bielementares, eles são como os professores de escola. Eles que põem os limites ao ser, eles que corrigem
quando é necessário. E nesse plano da vida, desses orixás bielementares, nós já temos as duas faixas, que é a faixa positiva, a negativa. Tá? A consumidora e a universal. Então aí já começa a vir a polaridade do ser. Sim. Isso que ele pega. Como saber se você realmente está preparada para receber um orixá? Sou bandista, tenho respeito por todas as regiões, mas assim sinto uma vontade imensa de frequentar um terreiro candomblessista. Olha, Eliane, eu acho que você deve ir. Se você tem vontade de conhecer um terreiro, de frequentar, você deve ir. Tá? Não vou dizer para você não vá, ou vá conhecer, vai entender como é que é. E lá, se você tiver mediunidade, ficar recebendo o orixá lá, vai fazer as feituras que tiver que fazer dentro dos rituais do candomblé e vai embora. Tá? Não tem como saber se você vai ou não receber um orixá. Se você é médium, você recebe. Tá? E se você quer ir no centro de candomblé, vá. Vá conhecer, vá entender, que talvez seja esse o seu caminho. Talvez seja essa religião que você quer seguir. Bom, aí eu vou responder e me perco. Tá, bom, aí então ele desenvolveu os instintos básicos e os instintos e os seus reflexos, né? Esses orixás são como professores, tal, já falei. E as duas faixas positivas e negativas. No quinto plano da vida é o plano encantado, aonde estão os orixás encantados, tá? Aqui os orixás impõem o abrandamento da personalidade. Aqui começa a se formar uma personalidade de um ser. Tá? É nesse plano, ele já tem um corpo energético igual ao que nós temos hoje, tá? Então no quinto plano ele já somos nós, quer dizer, é nós que somos assim, nós já estamos assim, tá? Só que é semelhante ao nosso, mas é perfeito ainda. Não tem os problemas do nosso tempo, porque nós adquirimos vícios aqui na Terra. Sim. Mas esse ser que já tem um corpo, é um corpo perfeito. O que somos hoje aqui nesse plano é resultado do reflexo do orixá ancestral. Acabei de falar. Bom, aí, nosso corpo energético tá. Os orixás encantados, o que acontece o encantamento de um ser, tá? Acontece de uma forma que é uma reprodução, é uma réplica de pai ou da mãe. Então, quando a personalidade começa a vir a esse ser, no quinto plano, que é o plano encantado, eles começam a sugar, vamos por assim, a personalidade do pai ou da mãe encantada, que está ainda tomando conta desse ser. Tá? E eles desenvolvem a natureza deles íntima, aí no quinto plano. Então, eles primeiro sugam a personalidade do pai ou da mãe do orixá, convivem com aquela energia, vão evoluindo com essa energia, para que depois eles desenvolvam a natureza íntima deles próprios. A personalidade, tá? E aí eles começam a criar essa consciência individualizadora, que é o que nós temos hoje. Tá? Então, se vê que para o Criador, ele é tão perfeito que a gente passa por vários planos até ser o que a gente é hoje. Sim, interessante. Só que aí a gente vem pra cá e pronto, né? É verdade. É onde a gente acaba estragando tudo, porque até aqui a gente tá maravilhoso. Estamos aprendendo tudo de bom, né? Bom, aí quando ele adquiriu essa consciência individualizadora, ele passa para o sexto plano da vida, que é o plano natural dos orixás naturais. Aí entra
o orixá de frente e o adjuntor de nossas encarnações. Esses que vão mudando a cada encarnação. São os nossos orixás naturais. Então eles são os enviados que vem vindo, e são os enviados do trono. Tá? Então esse plano, o sexto plano da vida, ele já está na nossa dimensão aqui do nosso planeta. Os outros não. Mas o sexto plano da vida já está. São realidades ou dimensões planetárias que são muitas, mas muitas mesmo não dá assim para definir. Tá? E a regência desse plano, dessas realidades, dimensões, como queiram, é dos pais e mães orixás naturais. Tá? Eles que foram humanizados, que a gente nome para eles, o Ogum, Oxum, Yansan, tá? São eles que são os regentes da sexta dimensão e dessas realidades planetárias. Tá? Nessa dimensão, os seres, nós estamos bem desenvolvidos e nós começamos a criar afinidades entre si. E também formar pares. Né? Espíritos que são afins e espíritos que não são afins, que se repelem. Tá? E é na sexta dimensão que se encontra nós, os seres humanos. Tá? Ela é uma dimensão humana da vida. E o sexto plano, ele fica entre a dimensão regida por Ogum, à nossa direita, e por Exu, à nossa esquerda. Ah, então vocês vejam que os orixás naturais, eles estão bem próximos de nós, que são à nossa frente, o nosso adjunto hoje, e os Exus, por isso, eles também são tão importantes nessa nossa caminhada de vida. Porque eles estão na mesma dimensão que nós, ao nosso lado esquerdo. Tá? E esse plano que se encontra, esse sexto plano da vida que se encontra aqui, no planeta Terra, e aí o ser já desenvolve o livre-arbítrio. É no sexto plano da vida que a gente desenvolve o livre-arbítrio. Tá, então é aí que a coisa começa a pegar. É aí que os erros começam a aparecer, as consequências também, né, Manglares? Justamente, que é no sexto plano da vida que o bicho pega. Porque a gente já tem personalidade, a gente já sabe o que é o livre-arbítrio, então a coisa já começa a pegar. Então, nesse plano, nossos faixas vibratórias, tanto irradiantes ou concentradoras. E os seres humanos, nós estamos de uma dimensão, ou plano espiritual, tá? Onde os outros seres que ainda estão, né, nessa evolução toda, não entram no nosso sexto plano, e nós também não conseguimos mais voltar para os outros planos superiores. Tá? A gente não sai da sexta dimensão humana. A gente só vai sair da sexta dimensão humana se for para fazer um serviço de caridade em outra dimensão, ou para fazer algum trabalho forçado, caso a gente tenha feito alguma besteira na Terra. Tá? Então, não saímos daqui. Ou a gente desencarna e vai fazer esse trabalho comunitário, ou a gente vai fazer com outro tipo de trabalho num outro lugar. Tá? Então, é o que pega o ser humano, a gente pensa bem, é esse sexto plano da vida, porque o sétimo já é um plano onde ele está entre outras órbitas planetárias, está muito distante daqui. Tá? E ele é tão sutil que, por exemplo, um ser humano encarnado não tem nem noção de como ele é. E o ser humano, enquanto ele não evoluiu o suficiente para não encarnar mais, ele não chega nesse sétimo plano da vida. Tá? Então, gente, é assim que a coisa acontece. Quando a gente já está evoluído no sexto plano da vida, que a gente não vai precisar mais encarnar nada,
automaticamente a gente já sabe qual é o vórtice que a gente entrar e ele que vai enviar a gente para as outras órbitas planetárias mais elevadas. Tá? Então isso é uma coisa que o espírito tem consciência quando ele encerrou a parte dele aqui no sexto plano. Aí automaticamente esse portal, esse vórtice planetário do planeta mesmo, ele vai sugar aquele espírito e vai levar ele para outros lugares, para outros trabalhos, outras coisas. Então depende muito do que a gente fez. A gente é sugado para cima, ou para baixo, aí depende. Tá? Então, nós sabemos que os orixás entram na nossa vida desde que a gente era apenas um ovoidezinho. A gente tem 7 planos, que é o fatoral, o essencial, o elemental, o dual, o encantado, o natural e o celestial. Tá? Esses são todos os planos da vida, e é nesse processo que nasce, vamos por fim, o espírito. É assim que a gente começou a virar espírito. Aí os guardiões vai ver que se virar, for lá pro primeiro plano de novo, perdeu tudo que já fez. Regrediu totalmente. Aí zera tudo e aí você vai começar tudo de novo, no plano fatoral, no outro plano, e assim você vai caminhando até chegar de novo no sexto plano da vida, ficar lá meses, anos, milênios, até você conseguir se livrar de novo desse plano. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. É uma visão que veio do Pai Benedito de Aruanda. Muita gente pode achar que não é verdadeiro, mas é a visão que ele trouxe. Aí eu acho interessante a gente estudar sobre isso, porque é mais alguma coisa. Para pelo menos a gente saber porque é aquela coisa. Ninguém sabe de onde a gente veio, né? Não tem uma explicação. Sim, com certeza. Como a gente surgiu? Eu acho que até hoje, de tudo que eu já li, já vi, essa é a melhor explicação de como surgiu um espírito. Para mim foi. Porque dá mais ou menos a ideia de como ele surgiu. Faz mais sentido, principalmente para nós, que é uma realidade umbandista, né? Aí dá uma melhorada. Deixa eu ver aqui. Tem uma curiosidade. Assim como quando uma pessoa desencarna, ela pode ser encaminhada por um Exu, por uma linha. A pessoa desencarnada pode ser encaminhada por uma linha mais evoluída, como a de Exu, Iemanjá. Então, Rodrigo, linha de Exu, Iemanjá, é só de orixás naturais. Agora, para uma pessoa chegar numa evolução, você já viu que demora muito, né? Para você chegar numa evolução, chegar nisso aí que você falou, ixi, eu não tenho nem noção de quantos séculos eu, por exemplo, já estou na Terra. Imagina cada um de nós, né? Não é a 11ª vez que a gente está aqui. Já vem vindo, a gente já passou por todo esse processo evolutivo aí do 1 ao 6º, 1 à 6ª dimensão da vida, e vai saber quanto tempo. Então, não pode dizer, você morreu, você vai lá com o Exu ou você vai lá com o Iemanjá. Não tem como. Isso. Não. Quando você desencarna, você não vai para linha nenhuma, meu filho. Tema muito bom. Agora é só juntar. Então, aí, ó, você junta aí karma e dharma e você já chegou, aumentou tudo que eu falei aqui. Você chegou em uma outra conclusão. Acho que a ideia é essa, né? Você vai juntando, e aí você vai conseguir chegar numa conclusão maior ainda. Mas eu ainda vou voltar, tem mais coisas ainda para a gente falar sobre os orixás, como isso tudo foi gerado, por que eles são importantes ou não. Então eu vou dar uma sequência, tá, aí, de programa falando sobre isso, porque
sabe, é uma coisa muito interessante e acho que todo mundo tem a curiosidade. Eu, pelo menos, sempre tive. Eu sou daquele tipo assim, eu não admito não saber. Eu tenho que saber. Seja lá o que for, eu não me estar numa roda de pessoas e elas falando de um assunto que eu não entenda nada de nada. Não, para mim é a morte, isso. Eu tenho que saber pelo menos um pouquinho para dar um palpitezinho. Um palpitezinho eu tenho que dar. Então, eu acho legal você juntar aí karma e dharma nessa história toda, que você vai chegar mais longe ainda. Olha, eu não sei direito, eu sei que o dharma acho que é a ação, o dharma é a reação, o dharma é o lado bom, e o karma é o que é bem confuso aí, não entendo muito disso agora, mas é mais ou menos isso. Então, Rodrigo, tá vendo? Então somos dois. Então, tá vendo, Elcio? Eu também. Não consigo. Você também consegue? Tá? Eu também não, viu? Imagina que eu tô numa roda e alguém solta alguma coisa que eu não entendo nada do assunto. Quero morrer ali na hora. Tá até de perto. Então eu procuro me aprofundar no que me interessa e o que eu só sei é aquilo que eu aprendi aqui, aprendi ali, li lá, mas alguma coisinha eu sei. Então, gente, boa noite. Boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys. Eu vou chamar seu... Tá bom? Ok. A todos os ouvintes que queiram participar do programa, quero lembrar que nós estamos ao vivo, 9 horas e 57 minutos. O MSN para participações é programadosseutranca@hotmail.com. Programadosseutranca@hotmail.com. Mande a sua pergunta que será respondida ao vivo, tá? Lembrando, 9 horas 56 minutos, nós voltamos já com o Seu Tranca incorporado. Ó balaroeixo! Deve ser tranca rua! Está no ar, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN, conversando com o seu tranca, @hotmail.com. Voltamos já! Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há alaroeixo. Amor Jubá, melhor que tranca a rua das almas, não há. Faço um pedido no meio da encruzilhada. É isso aí, estamos de volta com o programa Conversando com o Seu Tranca, ao vivo, diretamente do Templo Escola Sete Espadas. Quero agradecer o carinho da audiência de vocês, quero agradecer a todas as participações, perguntas, questionamentos, comentários enviados sobre o programa. Quero lembrar que quem quiser participar, nós estamos ao vivo, 10 horas e 17 minutos. O MSN para perguntas é programadosseutranca@hotmail.com. programadosseutranca@hotmail.com. Quem está ouvindo com a gente aí desde o começo do programa, nessa primeira parte, percebeu que está vendo alguns pequenos cortes aí na transmissão. Isso é devido à internet que está instável no templo, mas agradecemos toda a compreensão de vocês e vocês que permaneceram ouvindo e estão ouvindo aí, tá? Perguntas novamente, programadosseutranca@hotmail.com, ok? Paulo comigo novamente. Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana, boa noite a todos os ouvintes. Antes de começar, só queria dar uns recadinhos. Sim, claro. Vamos lá, sexta-feira agora, a partir das 7h30, vai ter gira de Preto Velho, tá aberto para todo mundo, certo, aberto ao público. Quem quiser participar com a gira com os Pretos Velhos, tomar um passe, as portas estão abertas a partir das 7h30 da noite. Okay. No sábado, estaremos fazendo uma gira especial. Às 7 horas da noite, uma gira de Exu e Pombagiras, tá? Legal. Então, a partir das 7 horas da noite, aqui no templo mesmo, gira de Exu com Pombagira. Não é só Exu ou só Pombagira, vai ser uma gira mista, tá? Ok. E avisando o pessoal que está perguntando, muito na página do templo, mesmo no seu treino, a Mãe Gladys já está com os cursos abertos, ela está fazendo o curso de defumação, que vai começar agora, se não me engano, sábado agora a primeira turma já entra, na outra semana já vai ter outra turma, um curso de dois fins de semana vai ter, tá? Quem quiser tirar dúvida, alguma coisa de valores, conteúdo do curso, pode mandar um e-mail pro seu tranca mesmo, que ela, como ela que responde, ela explica direitinho.
ela tá com o curso de desenvolvimento espiritual também, já tá funcionando no tempo, tá? Até uns ouvintes da rádio, Alan, já estão lá fazendo. Sim, legal. Tá? Então também quem quiser ir lá todo sábado, a partir das 2 horas da tarde, a gente já tá lá. Aí acaba no máximo umas 6 horas, 6 horas tá acabando, tá? Ela dúvidas, conversa, explica, depois tem incorporação. E só voltando então, sexta, de Porto Velho, a partir das 7h30 da noite. E sábado, a partir das 7 horas da noite, gira de Exu e Pombagira. Perfeito. Então, só recapitulando, sexta-feira agora, gira de Preto Velho. Preto Velho. Quem quiser, a partir das 7h30 da noite, os portões já estão abertos. Isso, as portas já estão abertas, às 7h30 da noite. É só chegar lá, tocar a campainha e subir. E sábado, a partir das 7 da noite, gira de Exu e Pombagira. Perfeito, desenvolvimento. Ah, não vai ser uma festa, pessoal, não pense que é uma festa, tá? É uma gira também que você vai entrar lá, vai falar com o seu tranca, vai falar com o seu Gaveira, com a Maria Padilha, se depois ela vai lá. Então é uma gira normal, tá? Não é festa, não é nada. Um atendimento normal com os Exus e Pombagiras, tá, Paulo? Isso. Por isso nós estamos testando, estamos mais no sábado, pelo menos de 15 dias, o pessoal se adapta, né? Porque tem muita gente que não pode falar com a gente por MSN ou por telefone, que não pode ir na gira porque está trabalhando, trabalha lá em Santo André, não tem como chegar aqui. Então a gente está fazendo essa experiência também no sábado. Legal, hein? Bacana. E só avisar o pessoal que a festa da Padilha não foi cancelada, tá? Sim. Ela foi só adiada por problema do telhado, e caiu um pedacinho lá do telhado devido da telha, como é aquela... aquela telha de abrasilite, quebrou um pedaço e o nosso medo era a chuva. E já pensou a festa da Padilha, começa a chover, a Pombagira está nadando. Você foi lá, você viu o tamanho, né, Alan? Sem dúvida. É ruim, né? É. Então já reformamos aquilo, minha mãe já resolveu aquilo. Agora, como é final de ano, vamos ter essa festa para o começo de 2013. Aí a gente começa a divulgar realmente até o final do último programa desse ano, porque aí já anuncia quando vai ser a data certinho, pro ano que vem começa tudo. Até pra entrar com o pé direito ano que vem também, né? Com a fase da Padilha. Lógico, o seu tranco ele entra pro esquerdo, né? Ele entra pro direito. É verdade. Mas vamos fazer a festa. E na sequência a gente vai fazer a festa do seu tranca também. E aí vamos seguir o calendário bandista normal, né? Legal, bacana. Bom, só lembrando então que no Facebook, Templo Sete Espadas, você já encontra o Templo da Mãe Gladys. Tem o blog, qual que é o blog, Paulo, pra lembrar aqui também? O blog é temploescola7espadas.blogspot.com. Ok, 7, o numeral, tá? 7, Templo Escola 7 Espadas. Tanto no Facebook, como no blog, o número 7, tá? Não é escrito 7, é o número mesmo 7. Perfeito, Paulo, é isso aí. Bom, lembrando o MSN para perguntas e informações também sobre o templo, você pode tirar aí através desse MSN. Programa do seu tranca, @hotmail.com. Participem, qualquer dúvida nós estamos aqui à disposição. A Sônia está aí com a gente também, Paulo? A Sônia foi pegar uma água hoje. Ok. Hoje vai ter uma água gelada. Se o tranca quiser dar uma boa noite, nós damos início aqui ao programa. Mas o tranca dá boa noite. Boa noite, companheiro. Esse negócio tá ficando muito ruim, essa coisa aí, Kiko, meu nome. Não tô gostando mais disso, tá muito ruim. Mas vambora. Vamos lá. Bom, passar a primeira pergunta daqui, tá, Paulo? Pode passar, Lúcio. Bom, pergunta do Wanderson. Ele pergunta se tem quantidade de reencarnação para o ser humano. Existe alguma informação sobre isso? Não, quantidade de números, você quer falando? 1, 2, 3, é isso? Isso. Não, enquanto você tiver que evoluir, é o tempo que você vai demorar e vai reencarnando, até você cumprir essa tua parte. Aí depois, não existe um número, não é 1 a 10, não tem, é definido. Ok. Oi. Boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. Fui pegar uma aguinha pro seu tranca, mas já cheguei. Seja bem-vinda, Sônia. Sônia, antes de passar uma pergunta daí, não sei se você já tem pronta, estão perguntando o endereço do templo. Você pode passar aí detalhado pro pessoal? Eu tenho que uma garrafinha de 600 ml de uma vez, Alan. Rua Taberoé, número 48. Ela é bem em frente ao metrô Vila Prudente. Então o pessoal que quiser ir de metrô, você vai descer do metrô do Vila Prudente, você só vai atravessar a Anhanha Melo, você vai cair de frente na rua do templo e o templo é de esquina, tá? Tem uma loja de cozinha
ele é do lado. Isso é uma loja Tem um estacionamento ali na frente, não tem como se perder. bem fácil. Em frente. Do lado outro, diferente da Anhamelo é o Habib's. Tem o Habib's da Anhamelo, que é quase em frente ao metrô também, nós estamos do lado do Habib's. Legal, do lado do Habib's, em frente ao metrô. Tá muito fácil quem vai de carro ou quem vai de metrô. Tá? Que condução? Ônibus ou metrô. Rua Taberoé, número 48. No Facebook tem um endereço, no blog também tem. Qualquer coisa também pode mandar pra gente aqui, que a gente manda por e-mail também. Ok. Bom, Sônia, Paulo, quiser passar por tudo aí? Passo sim. O Ricardo está perguntando o seguinte, seu Tranca, que ele tem uma casa e no meu congado eu deixo uma vela de 7 dias sempre acesa. E fora de casa tem a Casa das Almas, que também deixo a vela sempre acesa. Gostaria de saber se preciso fazer mais alguma coisa. Amor, se você já tem o seu congado aceso, a sua esquerda acesa, tá bom, esse equilíbrio tá bem equilibrado. Só não esquece nunca também de pôr a tua defesa, que é lá teu anjo da guarda, tá? Mas tá certinho, tá equilíbrio e as forças. Ok. Bom, pergunta agora da Brenda. Ela pergunta, seu Tranca, se podemos usar roupas de outras pessoas para as nossas entidades. Ela diz assim, ela dá um exemplo de uma roupa para a pombagira emprestada de uma pessoa. Olha, moça, quando você faz roupa para a entidade, é bom que seja só da entidade, tá? Porque ela já imantou ali a energia dela, já fez o trabalho dela naquela roupa, já tá tudo preparado para ela. Então, nem é bom você prestar a roupa da sua entidade para uma pessoa, e nem é bom você pegar a roupa de uma outra pessoa para a tua entidade trabalhar, tá? Já que deu a roupa, cada roupa tem uma energia. E a entidade, quando pega aquela roupa, ela trabalha aquela roupa, trabalha aquele elemento para ela, né? No mistério dela. Então não é bom não ficar virando assim. Ok, Sônia, se quiser passar. O Júlio de Santa Catarina está perguntando como descobrir o nome do Exu Mirim. Moço, o Exu Mirim hoje traz o nome do Exu Grande, ou você tem que esperar ele incorporar para ele te falar, se ele mudar o nome. Geralmente ele traz o nome do Exu Grande, mas se ele mudar, só ele incorporando para falar qual é o nome que ele carrega. Ok. Bom, pergunta aqui da Bianca. Ela pergunta, seu Tranca, em qual plano da vida estão as entidades de Umbanda? O sexto plano da vida, moço. Estamos no sexto plano da vida, nós não estamos aqui com vocês. A gente não faz o trabalho aqui com vocês, nós também estamos evoluindo junto, tá? Cada um é uma evolução diferente da de vocês, mas nós também estamos sempre em evolução. O espírito está sempre em evolução, ele não para. Mas, assim, os guias que incorporam na lei de Umbanda, eles estão também aqui, ó, no sexto plano da vida, nessa faixa vibratória. Olha que vocês estão. Ok, Sônia. A Luana do Rio de Janeiro está perguntando como que ela pode ajudar um espírito que desencarnou há 1 mês. Tem alguma coisa que ela pode fazer além de oração? Amor, tem sim, mas como você não é iniciada, não dá pra você fazer. Mas a moça do 31 lá do Rio de Janeiro, quem morreu, moça? Eu conheço ela. Olha, moça, faz assim, acende uma vela, né, para iluminar o espírito, mas não acende em casa, não, moça. Vai no lugar aí onde pode acender vela, ou vai no terreiro, pede pra mãe lá um lugar que você possa acender para encaminhar esse espírito. As orações, toda oração é bem-vinda, seja ela de que religião for, não importa, o que importa é a fé que você está exaltando ali naquele momento. Olha lá, quem morreu a mãe dela? Foi o sogro dela. Então tá, moça, faz isso, tá bom? A oração, não importa qual seja, ela é bem-vinda. E a vela, outro fala lá com a dirigente, e outro vai num lugar aí, nessas igrejas aí que pode, né?
Tu vai lá também é um local sagrado, lá também é um solo sagrado. Acende lá e pede para que ele seja encaminhado para o melhor que for de merecimento dele. Ok. Pode passar? Ok. Bom, pergunta da Maria José. Ela dá boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte. É uma pergunta bem comum já, viu, seu Tranca, aqui no programa. Se existe a possibilidade ou o que devemos fazer, médiuns, para ser inconscientes. Ela diz que acha que pode interferir muito no trabalho das entidades e dela não se sente bem por isso. Não, mas é uma questão de experiência. A inconsciência total você não vai ter, tá? Mas o tempo e a experiência vai fazer com que você não interfira nas respostas das suas entidades, tá? Não tem uma fórmula para isso acontecer. Porque o que é a incorporação? É a adaptação da energia do espírito com a energia do corpo. Isso não é, para uns é fácil, para outros é mais demorado, mais difícil. Tá? Então, quando eu falo a experiência, é o tempo. Você vai incorporando um, vai incorporando outro, vai incorporando outro, vai chegar uma hora que aí você já não vai mais interferir. Tá? Por isso que o médium novo não pode atender e dar consulta, por causa dessa interferência. Mas é a experiência que vai fazer com que você perca esse medo e essa interferência. Ok, Ana? Ok, Sônia. O Roberto está perguntando o seguinte, eu vou passar como ele está falando. Que ele tem na porta da casa dele, tem na porta da minha casa, seu Calunga, ele é Exu da minha esposa. Toda vez que termino os trabalhos, eu guardo as minhas guias da esquerda dentro da casa dele. Devo continuar guardando? E quando tenho trabalho, eu retiro de lá. Que oferenda de colocar na casa do seu Calunga, que fica na porta da minha casa? Moço, a oferenda é o Calunga. Tem que ver o que ele quer. Se ele quer um padeu, se ele quer uma farofa, ou se ele quer... Ele que tem que te falar o que é que tu tem que pôr dentro da casa dele. Tá? Agora, se você guardar suas guias lá, como é o Exu que toma conta da casa, é o Exu que está trabalhador dessa casa, você pode guardar lá, e quando você for trabalhar, você tira, até você ter o teu lugar, né? Você tem o teu Exu ali também, para poder ter perto do teu Exu. Tá? Mas isso não vai interferir na tua vida, nem vai atrapalhar, nem nada. Pode guardar assim. Ok. Bom, pergunta agora do Mário. Ele pergunta assim, queria saber se quando estamos desencarnados, escolhemos antes de encarnar a pessoa a qual vamos nos relacionar, que terão filhos conosco, enfim, a nossa família. Senhor moço, você vai reencarnar, para começar, você tem um monte de gente que você conhece, você pode passar por um monte de gente e não pode esquecer do livre-arbítrio. Pode. Você pode falar, olha, eu quero reencarnar com aquela mulher ali, ela vai nascer, quando ela vai nascer assim. Então pode ter essa ligação, pode ter, mas você não pode esquecer que quando você vem da Terra, você esquece. E quando você vem para a Terra, você usa o livre-arbítrio. E aí você pode se afastar do caminho, tá? Então, nem sempre acontece. Às vezes as pessoas estão predestinadas a seguir um caminho, mas elas mudam. Quando elas chegam aqui, seguem outro. Então, pode acontecer, sim, mas acontece. Nem sempre, tá? Às vezes as pessoas mudam. Ok. O Alexandre está perguntando o seguinte, ele está falando que ele é médium em desenvolvimento e ele gostaria de saber que às vezes ele tem umas sensações ou até mesmo de fazer determinadas coisas. Ele gostaria de saber como ele faz para saber que quando somos nós ou quando é a entidade que está falando com nós. Então, aí, companheiro, é assim, você está em desenvolvimento, então você vai aprender isso aos poucos.
de quando é você e quando não é você. Geralmente é assim, né? A gente tira pelo... Você pode estar ali conversando com uma pessoa sobre um assunto que totalmente diferente e de repente você acaba soltando alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então foi uma intuição, você recebeu e acabou passando. Mas você vai aprendendo com o teu desenvolvimento, tá? Com incorporar as entidades, deixar elas ficar ali, elas vão trabalhando você. A entidade, quando incorpora no desenvolvimento, ela está trabalhando o médium, por isso que é curso de desenvolvimento, é para ela trabalhar o médium, melhor ela incorporar, tá? Mas é isso aí, você vai saber conforme vai começando o teu desenvolvimento, que você ainda é novo, né, no desenvolvimento. Ok. Bom, pergunta aqui do Paulo. Ele pergunta assim: se eu trancar algumas ervas, tem o poder de quisilar a nossa coroa? Ele já ouviu dizer que certas ervas não podem ser colocadas na coroa, mas se todas são criação de Deus, por que trariam algo ruim para nós? Tem alguns rituais antigos que diz que você não pode usar na coroa, porque você só usa na coroa a erva do santo. Se você é filho de Xangô e usar uma erva de Ogum na coroa, vai dar complicação. Ou você vai usar uma erva que o teu santo tem alguma restrição. Isso são rituais antigos, tá? Que nem todas as religiões seguem esses rituais. Então, na Umbanda, você até manda a pessoa tomar banho da coroa até os pés, mas também não é sempre não, moço, porque a coroa é um lugar sagrado. Então, a coroa é bom tomar banho de rosa branca, a coroa é bom tomar o banho do seu orixá, é bom das ervas do seu orixá. Mas às vezes a pessoa necessita. Eu mesmo já mandei pessoas tomar banho de sal grosso da cabeça, porque ela precisava naquele momento. E aí depois falei para ela um banho de erva aí para fechar os buracos que o sol fez. Tá? Então essa coisa de quizila, comida que quizila santo, que não quizila, é um ritual antigo de uma outra religião que não faz parte da Umbanda, tá? A Umbanda não tem muito dessas quizilas. Ok. Ok, Alan. Sim, senhor. Vou ficar perguntando o seguinte, seu Tranca. Se pode acontecer de alguma fase da vida a gente sentir nossas entidades mais afastadas de nós. Se isso acontecer, o que acho que devemos fazer? Será que a casa que frequento há mais de 10 anos não agrada mais eles? Ou por fato de eu não ter feito o meu santo, eles terem me perdido? Olha, moço, assim, Eles terem me perdido. você está sentindo as suas entidades um pouco afastadas, é isso? É isso. Às vezes, o corpo da pessoa, a pessoa, ela entra em algum desequilíbrio, ela tem que passar uma parte da vida dela fazendo uma outra coisa, então tem um pequeno afastamento, mas embora eles não foram, eles estão aí, a entidade ela não vai embora, tá? Tanto que você pode ver o meu amigo fulano terreiro, ele é candomblé já há um monte de tempo, fez a Umbanda lá no comecinho e as entidades de Umbanda dele estão ali ainda. Trabalham na Umbanda, não trabalham no candomblé, trabalham na Umbanda como eu trabalho. Então a entidade não vai embora, ela pode se afastar, mas ela não vai embora. Mas se você está frequentando, não largou, não nada, o que acontece pode ser que agora você esteja numa fase que você tem que se dedicar a alguma coisa. Então eles podem se afastar um pouquinho, mas eles estão aí. Eles vão, ou você perder um pouco da energia, da vontade, às vezes acontece. Às vezes 10 anos numa casa, às vezes acontece de você perder um pouco aquele entusiasmo do começo. Tá? Mas eles estão assim, não é porque tu não fez o santo, não. Ok. Ok? Ok, bom.
pergunta do Marcos. Ele diz que pede perdão se a pergunta não for pertinente ao programa. Ele quer saber se podemos colocar velas de outras cores além da branca para o anjo da guarda. E ele pergunta a água quantas vezes trocar se houver necessidade realmente. Com a água, se você pôr uma vela de 7 dias, você troca os 7 dias. Agora, vela de outra cor para o anjo da guarda, eu acho que a branca é a que junta todas as cores para ele. Mas eu acho que numa emergência ele vai aceitar uma cor de rosa, uma amarela, o que você tiver no momento. Você só vai pôr uma preta, né? Então, você põe uma cor de rosa, uma sei lá, qualquer outra cor, né? Laranja e tal. Agora, eu acho a branca, que é a energia mais sutil de todas as cores, a energia que mais abrange, mais solta, né? Mais eleva, é a melhor para o anjo da guarda. Ok. Oi, a Eudina está perguntando o seguinte, ela é lá de São Luís do Maranhão, seu Tranca. Ela queria saber o que ela faz com o resto de vela do anjo da guarda dela. Sobrou o resto da vela, joga fora, não tem mais nada a ver. O que o anjo da guarda vai pegar ali é a energia do fogo, a ligação do fogo. O resto da vela você pode jogar fora. Ok, vamos lá. Uma pergunta da Edilene, tá? Ela diz que o filho dela tem 7 anos e já está no desenvolvimento no terreiro. Ela pergunta se ele já pode incorporar e se... porque ela diz que tem medo, pois ele é muito novo, ela acha que ele é muito novo para isso. E pergunta se ela poderia interferir nisso ou atrapalharia a mediunidade dele. 17 anos? 7. Olha, depende da casa, tem dirigente que deixa, tá? A criança incorporar. Eu acho muito novo ele ficar ali na ajuda, eu acho o ideal. Tá? Eu tenho lá no terreiro uma moça, que ela tem uma menina, que a menina... Quantos anos tem que a menina? 10. Ela tem isso aí. E a menina, cada vez que ela vai na gira, ela chora, coitado, porque ela vê os espíritos como nós somos mesmo. Aí ela se assusta. E a mãe dela já vem de outras casas, aí uma série de coisas. Aí, o que eu deixei a menina fazer? Eu deixo ela ficar do lado de dentro, do meu lado. Então, ela pega lá o meu copo, ela pega lá o meu cigarro se eu quero, a pemba se precisar. Tá? Para ela não se assustar tanto e a energia dela ficar equilibrada, porque ela é uma menina que vai ter alguns problemas espirituais se a mãe dela não cuidar. Então eu deixo ela ficar lá dentro, mas eu não deixo ela ir para um desenvolvimento, porque se eu metesse ela no desenvolvimento, ela ia acabar rodando ali. Tá? Mas ela ainda, eu acho, esse Exu acha, que ela ainda é muito nova, que ela ainda tem que viver essas outras coisas da vida de criança, entendeu? Mas se a mãe da casa aí deixar, ele pode incorporar sim. Ok. Peraí, ela tem a segunda parte da pergunta, se a mãe dele pode interferir nisso, né? Se ela interferindo nisso, ela pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Você pode atrapalhar se você já deixou ele entrar e agora tirar ele de lá, né? Aí ele pode ficar chateadinho, pode ficar triste, pode se revoltar. Então veja também o que você vai fazer. Ok. Sim, Paulo, você vai passar? Ok, a Eliane está querendo saber como que ela pode saber quem é o santo regente dela. Vai jogar búzio. Você tem que ir lá, jogar lá búzio, para você aprender, e o cara vai lá, joga para você, e você vai descobrir quem é. Eu vou responder desse homem. Aqui, ó. Esse tá aí. É assim que você vai conseguir saber quem é teu orixá de cabeça. Ok, Paulo. Pode passar aí. Tá. Aí a Sônia passa aqui na Ok, só lembrando que nós estamos ao vivo, quem está ouvindo com a gente aí, 10 horas e 44 minutos. O MSN que nós estamos recebendo as perguntas é programa do seu tranca, @hotmail.com. Programa do seu tranca, @hotmail.com.
gmail.com. Mande a sua pergunta que ainda dá tempo, tá? Bom, pergunta do Sandro. Ele gostaria de saber de onde veio a ideia de que Exu Mirim é travesso e moleque de rua. Se o senhor tem essa informação, na verdade. Então, moço, isso veio lá do começo, né? Lá do início da Umbanda, quando a linha de esquerda se apresentou. Aí o médium acabou botando as suas coisas para fora e falando que era o Exu Mirim. E eles também não falaram nada, como falavam que o Exu era traficante, né? Que também não falou nada, que era demônio, que era isso, que era aquilo, também ninguém falou nada. Como falaram que as pombagiras era prostituta, mulher de rua, que só estava ali para seduzir o marido dos outros. Assim também aconteceu com os Exu Mirim, entendeu? Mas isso foram os médiuns da época e começaram a pôr para fora as suas loucuras mais profundas, as coisas mais erradas que eles queriam fazer e botavam a culpa nos Exu Mirim. E os Exu Mirim também não falaram nada, nem que sim, nem que não, entendeu? Deixaram a coisa acontecer para ver até onde ia. Aí hoje já se sabe muito mais sobre isso e sabe que eles não são assim, né? Que eles são seres encantados, que trabalham muito bem dentro da linha da esquerda da Umbanda e que não há necessidade de serem desrespeitosos ou serem malcriados ou falarem palavras de baixo calão quando estão atendendo nas suas giras. Ok, Alan. Ok, Paulo. Ok, Alan. Sim. O Frater tá falando o seguinte, que sou filho de Ogum e Yansan e tenho o costume de ir a terreiros de Umbanda fazer visitas, sendo que já participei de um ajudando a cambonear por 4 anos. E não me sinto mais bem me envolvendo muito mais diretamente num terreiro, pois sinto muito atraído por ordens esotéricas como a Rosa Cruz e maçonaria. Será que devo ir por este caminho ou qual a orientação que o senhor me dá? Pois todo mundo tem um tempo dentro de qualquer coisa nessa terra. Então, agora é o teu tempo de seguir essas outras coisas que você está buscando. Tá? O teu tempo de aprender aí dentro da Umbanda, ou dentro do Candomblé, das religiões afros, passou. Agora segue esse outro caminho que está te chamando, que você tem mais um tempo para trabalhar dentro desse caminho. Ok. Ok, Alan? Sim, ok. Bom, pergunta da Juliana. Ela diz assim: é verdade, seu Tranca, que filhas de Iemanjá não podem cortar o cabelo? Cortei o cabelo esse ano e fiquei arrependida porque me disseram isso. Não, moça, pode cortar o cabelo sim, mas já não tem nada a ver com o seu cabelo. Ela não vai ficar brava, não. Ela vai ficar brava se você sair da conduta que você tem que seguir na tua caminhada. Mas se você cortou o cabelo ou não, ela não vai. Não se arrependa, não, que não vai ter consequência nenhuma isso. Não põe isso na sua cabeça, que aí acaba tendo, hein? Ok, Alan. Ok, Paulo. Ok, Alan? Sim. O Rodrigo está fazendo aqui 2 perguntas, seu Tranca. Se um Exu pode falar o que a pessoa foi na outra reencarnação? Até pode, se a gente for cavocar, até pode, mas eu não falo. A outra pergunta dele é, quando ele acende vela para o anjo da guarda dele, a água que ele colocou no copo seca, o que pode ser? Ó, meu filho, a água quando seca é porque tem muita energia negativa rondando. Então você enche bem o copo da vela do seu anjo da guarda, bota um pouquinho de mel no pé da vela, tá? Porque a água não pode secar assim tudo, só você deixa lá fora, assim como chama. Não, quando é no sol, que aí evapora. Vai evaporar. Caso contrário, ela não tem que evaporar toda assim, não. Ok, Alan. Ok. Bom, pergunta do Luan. Ele disse que a mãe dele, que era médium, e deu a guia do Exu dela para ele, que está em desenvolvimento hoje em outro terreiro. E ele disse que ela não vai mais pro terreiro. Ele pergunta se ele pode usá-la normalmente. Cortou um pedaço, Alan. Dá pra só dar uma repetida eu aí. vou repetir. Bom, pergunta do Luan. Ele disse que a mãe dele
deu a guia de Exu dela, que ela já não trabalha mais em nenhum terreiro, para ele usar no desenvolvimento dele, em outro terreiro. Então ele pergunta se ele pode usar normalmente, se isso é normal. Alan, não, nós já ouvimos o que você falou, só que nós não conseguimos captar a mensagem ainda, o que ele usar, nós não conseguimos enxergar essa parte. Vamos lá. O Luan, tá? Só tá esclarecendo o pessoal que tá ouvindo, isso é porque a gente tá com uma instabilidade na internet, tá, gente? Então pode acontecer esses pequenos cortes aí. Bom, o Luan, ele quer saber se ele pode usar a guia que a mãe dele deu pra ele, que era do Exu dela. Tá, agora eu não vi. Ó, moço, melhor não, né? Faz a guia do teu Exu, não se usa a guia dos outros. Pra quê? Se a guia do Exu dela é do Exu dela, tá? Então você faz uma no seu desenvolvimento com o seu Exu. E deixa dela com ela, porque é do Exu dela. Não usa não. Ok, ela. Ok, Paulo. Seu Tranca vai responder um aqui, que ele já pegou aqui no MSN, é do Jeffs. É que ele escreveu muito grande, aí seu Tranca já resumiu aqui, ele vai responder. Então eu não vou ler a pergunta toda, porque senão vai demorar muito. Ok. Olha, moço, é assim, ó, não é certo o dirigente dar nome, mandar médium novo incorporar o Exu que ela tá falando. Cada um tem a sua falange, o Exu que vai incorporar é aquele que trabalha com a pessoa. Tá? Então, não é certo isso, não. Não. Não é certo. Você tem que saber o seu Exu. Quem é o seu Exu? Não é o Exu que eu virei pra você e falei, ó, vai trabalhar aí com o Exu caveira. Não é assim. E se não tem um caveira aí? Aí o Exu vai ter que vir fingindo que é um caveira. Como é que funciona? Não dá certo, não. Cada um trabalha com a falange que nasceu com ela, que tem um trabalho espiritual com ela. Ninguém tem que dar nome pro teu Exu. Quem dá o nome é ele. Tá? E seja para qualquer entidade. Quem dá o nome é ele. Ele incorpora, vai lá, quando chegar a hora certa, ele dá o nome, ele risca o ponto e ele fala o que ele quer. Agora o outro vai mandar, ó, incorpora aí tal, você tal, incorpora o que eu quero. Não é assim não que funciona, não. Ok. Ok. Bom, Quer passar aí? Quero. Pergunta da Fátima. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo, pode passar. Ok, pergunta da Fátima. Ela pergunta assim, quando uma entidade nos manda fazer uma oferenda e por algum motivo nós não fazemos, isso pode acarretar a ira da entidade contra nós? Ó, moça, não, porque você tem o livre-arbítrio, esqueceu? Então você pode fazer ou não. Um guia pode mandar você fazer um trabalho e você não querer fazer. Tá? O que acontece é que as pessoas ficam com isso na cabeça e aí acaba isso se tornando um inferno na vida dela. Tá? Vira um horror. Mas a entidade não vai te punir porque você não fez, você faz se você quer. O livre-arbítrio do ser humano é respeitado pelo plano espiritual. Você quer fazer, você faz. Você não quer fazer, você não faz. Não vai tirar o que deu merecimento, né? Então, se você ganhou alguma coisa e aí não fez porque você não deu, não quis, sei lá porque você não fez, ela não vai te tirar aquilo, mas aquilo vai ficar tanto na sua cabeça, tanto que você vai acabar você mesma perdendo. Então, ou você vai e faz, ou você esquece. Porque a entidade não vai vir atrás de você. Pode ficar sossegado. Ok, ela. Ok. O Roberto Pepe está perguntando, quando a gente está fora do terreiro, se o Exu fica com ele, acompanhando para onde ele vai, sim ou não? Olha, o Exu, seu Exu tem um monte de coisa para fazer, em vez de ficar colado com você 24 horas. Ele só vai estar bem próximo de você 24 horas se você estiver numa situação difícil, ou se ele está vendo alguma energia te rondando. Aí sim, caso contrário, ele também tem o que fazer, tá? Ele não fica 24 horas assim do teu lado aonde você vai, não. E só completando, seu Tranca, ele diz ali que ele tem um gato preto, um gato de um animal, na casa, e o Exu Calunga falou que esse gato ele pega tudo de ruim que passa pela casa, ou mesmo das pessoas da casa.
O gato tem essa função mesmo. Isso é uma coisa desse animal. Ok. Bom, pergunta da Glaucia. Ela falou, seu Tranca, aproveitando as perguntas de anjo da guarda que fizeram, é tipo uma entidade, o anjo da guarda, ou é só uma energia? Olha, o anjo da guarda é uma energia, tá? Uma energia muito sutil, que não está aqui no nosso plano. Está num plano mais acima, tá? Mas ele não é uma entidade, não. Ok, Sônia. A Eliane está perguntando o seguinte, se podemos acender a vela para um anjo da guarda somente quando necessário ou for pedido por algum orixá? Pensa assim, moço. Você quer proteção só quando é necessário? Ou você quer estar sempre iluminada, numa boa direção e num bom caminho? Então você não vai pedir só quando você precisa. Você vai pedir para agradecer também. Então, se você não quer acender uma vela de 7 dias, acende uma palito uma vez por semana e agradece pelas coisas boas que ele te ilumina, por mais do que você quer. O ser humano tem muita coisa de eu só faço quando eu estou precisando. Eu só vou lá no terreiro quando o meu calo apertou muito e eu não tenho mais saída. Mas ninguém volta para falar, consegui, tá certo, valeu, foi bom, agora eu tô feliz. Tá? Então vocês têm que aprender que você pede, mas você também tem que agradecer ao que você pediu. Ou seja uma vela, ou seja uma oração, ou seja uma rosa, não importa o que. Mas você chega lá e fala, anjo da guarda, tá aqui essa vela, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô me ligando cada vez mais a você. Ok, Paulo. Mas eu sou um bicho que só fala de anjo da guarda. Você pegou na cabeça, vai ter a Zinha e eu esqueci qual a Aurela. Asa preta. Vai dar mesmo. Posso passar daqui? Pode sim, ela. Tá bom, pergunta da Marlene. Ela diz, boa noite, seu Tranca, eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho uma quartinha que eu fiz o santo há 8 anos atrás, e a minha quartinha sempre seca. Tenho que pôr alguma água nela específica todo mês? Ela diz que é filha de Xangô e Oxum. Então, moça, a quartinha não pode ficar seca, teu dirigente não te ensinou, não. A tua quartinha de 7 em 7 dias tem que ser trocada a água. A quartinha não pode secar, senão ela perde todo o fundamento dela. Tá? Então você põe água na tua quartinha, bota uma vela lá, pede agô, que você não sabia, né? Agô, desculpa, eu não sabia, tô leiga na história, mas tá aqui. Aí o que tu faz? Cada 7 dias tu joga metade da água fora e completa, não precisa pôr até em cima não. Põe até o, como chama aquela boquinha lá? Isso, não precisa ir lá em cima, põe até onde tem aquela... Isso, aquela voltinha da quartinha, dali 7 dias tu vai lá, tira metade daquela água, põe uma água nova, e a água que vai na quartinha não pode ser essas águas como é. Essa água limpinha, sabe, que não tem aí esses... Faz água de torneira, tem que ser aquela água mineral ou filtrar direto no filtro. Certo. Tem que ser essas águas aí, tá, de torneira aí, não é bom. Mas não deixa a quartinha seca que ela perde o fundamento. Ok, Paulo. A Sônia passa a última aqui e você passa a última aqui. Ok? O Júlio está perguntando o seguinte, seu Tranca. Se para descobrir quem são os guias de coroa, Exu, Caboclo e outros, se é preciso jogar os búzios para saber ou apenas incorporando? Assim, moço, o que é coroa? Coroa é de orixá. Guia espiritual é a sua falange espiritual, tá? Aí, assim, para você saber quem é seu caboclo, saber quem é seu Exu, quem é seus guias, você tem que incorporar, tá? É o melhor método para saber quem é incorporando. Você vai lá, incorpora o caboclo, ele fala quem ele é, tu vai lá, incorpora o baiano, ele vai falar o nome dele. Agora, orixá, que tu tem que ir lá ou jogar, ou ir numa casa que a mãe usa outra técnica, aí sim, mas guia
incorporando. Ok, ela? Ok, Paulo. Bom, última pergunta daqui então. Da Priscila. Ela diz assim, ela faz uma pergunta sobre a vela também. Minha vela de 7 dias, quando chegou ao final, queimou o plástico, pegou fogo em tudo e tudo mais. Pergunta se influencia a forma de que se a vela pega fogo, se, enfim, essa chama alta, se tem alguma coisa a ver espiritualmente. Então, assim, ó, às vezes a vela não é boa, então acontece isso. Mas quando a vela é boa, e aconteceu mais de uma vez, né, com velas diferentes, aí pode ser que foi queimada alguma carga negativa que poderia estar rondando você. Tá? Mas antes de você pensar na carga, para não pôr isso na cabeça, veja se o material que você comprou é bom. Ah, o material é bom, eu troquei até de vela, comprei uma outra, peguei a outra, e aconteceu. Então é porque alguma carga aquela vela sugou de você, por isso que a chama acabou queimando até o papel, tá? Essa que ela completou, isso eu trouxe até interessante também, é uma dúvida minha também, aproveitar e já embalo aqui, da chama. Tem vela que fica com a chama, tem chama que fica pequenininha, a vela estável, mas a chama pequenininha, tem vela estável também que fica com aquela chamona forte, e também algum significado ou não? Tem, a tua cabeça na hora que tu acendeu. Aí a força da tua vibração, a força da fé que tu pôs ali naquele elemento, faz com que ela vibre, faz com que a chama levante, tenha força. Agora, se tu põe lá a vela, ó, tá aí, ó, falou isso, e é assim que funciona, é isso aí, vai ficar aquela coisa meia boca. Obrigado, seu Tranca. Ok, ela... Ok, Paulo, você quer passar alguma daí pra encerrar, não? Quer passar a última aí, Sônia? Não tem. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta, se gato e cachorro pode ser consagrado para Exu, se sim, qual a finalidade? É que é consagrado, moço. Cada entidade tem um elemento, tem um animal, tem uma cor, tem tudo para trabalhar. E o gato é um animal que trabalha muito próximo de Exu por causa da energia dele, tá? Então não é que você consagra o gato para Exu. Ele já é, o Exu usa o elemento, o Exu usa a energia dele pro trabalho, tá? Mas não precisa consagrar, não. Ok, ela? Ok, Paulo, perfeito. Então só lembrando, pessoal, sexta-feira, gira de Preto Velho, a partir das 19h30. Sábado, gira de Exu e Pombagira, a partir das 19 horas. Lá no templo, aqui no templo, Rua Taberoé, número 48, Vila Prudente. Em frente ao metrô, Vila Prudente, ao lado do Habib's da Anhangamelo. Facinho, qualquer coisa no blog, na página do templo, tem o telefone, tem 2 telefones lá, tem 2 celulares, então falar com a gente é fácil. Ou pelo MSN do seu Tranca aqui, que como minha mãe está sempre conectada nele, ela acaba pegando todas as perguntas. Ok, o MSN é programa do seu Tranca, @hotmail.com. No Facebook vocês encontram aí por Capitão da Encruzilhada ou Templo Escola 7 Espadas. Tá? Qualquer dúvida aí nós estamos à disposição para passar o link para vocês. E quem quiser informação sobre os cursos de defumação, de desenvolvimento espiritual, ela está dando dança também lá. Eu acho que vai iniciar uma turma de dança cigana, uma coisa mais nesse estilo. Sim. Também, mesmo e-mail, mesmo MSN, pode também perguntar que as turmas já estão sendo iniciadas agora, sábado já tem a primeira turma de curso. Perfeito, Paulo. Então, encerramos aqui, Paulo? Encerramos aqui, vamos ver se segunda que vem tudo dê certo, né? Exatamente. Porque agora deu uma estabilizada, agora que nós conseguimos pelo menos te ouvir, então... e o pessoal não falou que tá cortando o programa, então quer dizer que deu uma melhorada. Esses últimos... É que o pessoal, eles não tem noção do tamanho aqui, né, Alan? Eles não veem o tamanho que aqui, a internet é falha mesmo, né? Então, e na verdade, esses últimos 15 minutos, realmente, ele deu uma estabilizada... Ele estabilizou o seu Tranca, conseguiu ouvir melhor as perguntas, a gente conseguiu entender melhor, que antes estava muito fanho pra gente aqui. Mas segunda-feira, já vou ver o que está acontecendo por aqui também nessa semana. Como sábado eu vou ter que usar a mesa de som, eu tenho que deixar tudo pronto. Pra segunda-feira o programa tá 100% de novo. É isso aí, gente. Obrigado a todos, a participação de todos, inclusive, mesmo com falhas, o pessoal participou, esteve com a gente e estavam pedindo ao vivo, estávamos ao vivo aí. Hoje estamos ao vivo. Exatamente. Bom, Sônia, quiser dar uma boa noite aí pra gente também. Sônia, obrigado. Oi, obrigado você. Boa noite, ouvintes da rádio, e até segunda-feira. Perfeito. Se o Tranca quiser encerrar o programa, nós agradecemos mais uma oportunidade aqui. Boa noite, companheiros, e se eles não resolverem isso segunda-feira, eles vão ver o que vai acontecer.
que eu vou entrar aí nesse fio aí. Aí vou resolver. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Conversando com o Seu Tranca, com Mãe Gladys Camorim. Para participações com perguntas e questionamentos, adicione no MSN Conversando com o Seu Tranca @hotmail.com. Alaro Exu, Amor Jubá.